Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o arcano do eremita e tenho aqui as minhas ferramentas para hoje, o before, o tradicional e o after. Ou seja, quando a gente vê a iconografia dessas três cartas juntas, nós vamos entender que o eremita não fala apenas de solitude. Ele vai falar também de uma iluminação interna, tá? E também vai falar um pouco sobre o tempo necessário para adquirir sabedoria e principalmente ele vai falar sobre integração, ok? Pronto, então nós vamos começar aqui pelo Before Tarot. Aqui o eremita já começa no topo da montanha e essa montanha ela representa, né, o topo da montanha, vamos dizer assim, todas as pessoas falam assim, eu quero chegar, eu quero alcançar o ápice, eu quero chegar no topo, né? Esse arcano também fala sobre sucesso, tá? Mas isso vai ser um tema para um outro vídeo, mas depois eu explico para vocês. Então, essa montanha aqui, ela representa a superação, a maturidade espiritual, a consciência mais elevada que ele alcançou, tá? Então, mas ele também só alcançou isso fazendo essa jornada sozinho, tá? Fazendo essa jornada de buscar essa iluminação. Ele é uma carta vamos dizer assim, ela é uma carta de movimento, mas um movimento mais solitário, tá? Então, ele se afasta do ruído do mundo, tá? Por isso, tá? Então, o eremita, ele já alcançou um nível elevado de consciência. Por isso que ele chegou lá no topo, tá bom? Mas mesmo assim, mas ainda assim, algo está acontecendo dentro dele. Porque a estrela ainda não está dentro do candeeiro. Ele justamente está pegando essa estrela para colocar ela lá dentro do candeeiro, ok? Isso é maravilhoso, isso é espetacular, porque mostra que a iluminação ainda está sendo integrada na vida dele. Essa iluminação ainda não faz parte completamente dele. A luz ainda está sendo incorporada na alma dele. Ou seja, não basta só você chegar lá no topo da pirâmide, no topo da montanha, e não é o bastante, né? Ele precisa, a gente chega num patamar elevado, mas também tem outros movimentos que a gente precisa fazer na nossa vida, né? Uma integração interna que precisa acontecer dentro de nós. Então, aqui, nesse arcano, ele vai buscar, ele não bastou só ele chegar, né, no topo da montanha, ele precisou integrar essa iluminação dentro dele. Então, ele tem uma estrela justamente de 6 pontas, tá? Ela representa a integração dos polos. O triângulo voltado para cima representa aquilo que sobe, tá? Então, aquilo que é divino, aquilo que é espiritual, ok? Agora, o triângulo voltado para baixo, porque a gente entende que a estrela de 6 pontas é um triângulo assim, desce e outro que sobe, ok? Então, a parte do triângulo voltado para baixo representa aquilo que desce. A matéria também a experiência do humano, tá bom? Ou seja, a estrela simboliza um princípio hermético, que é o quê? Essa estrela de 6 pontas, né? Que a gente vê justamente isso já no arcano do mago, né? Aquilo que está em cima é igual ao que está embaixo, né? Então, aqui ele representa a união entre a luz e a sombra. Ou então pode ser o espírito e a matéria, o humano e o divino. E o eremita está justamente tentando integrar isso dentro dele. Agora observem a serpente, espero que esteja focando. Tá? Aqui no Before ela aparece em um formato de uma ampulheta. E a serpente ela representa a sabedoria, o conhecimento e também pode ser também a transformação. Mas aqui ela está ligada ao tempo.
É como se o tarô estivesse dizendo que o eremita precisa de tempo para poder adquirir sabedoria, tá? Então, assim, ou seja, não existe atalho, né? Não existe iluminação instantânea. Então, primeiro o eremita precisa preencher o seu próprio interior. Então, esse candeeiro representa exatamente isso, a alma dele sendo preenchida, um espaço interno que precisava, né, receber essa luz. E quanta gente não tem isso, né? Aí ao redor dele está cheio de estrelas. A parte mais importante disso é que o conhecimento, tá, está espalhado no universo inteiro. Ou seja, só busca quem quer, né? Porque a grande maioria das pessoas não querem buscar, né? Pronto. Mas nem toda luz externa se transforma em luz interna. Quantas pessoas, né, têm possibilidades de se auto-iluminar? A gente vê por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de Cristo, né? Jesus esteve aqui na Terra, mas nem foi toda a gente que teve vontade de estar com ele, né? Nem foi toda a gente que quis aprender os ensinamentos deles, né? Que ele passou, que Jesus passou. Eu falo deles porque Jesus sempre estava acompanhado com seus discípulos. Então hoje, 2026 anos que passaram, as pessoas ainda não integraram o que Jesus veio ensinar, né, aqui na Terra. Então, eu penso que tudo tem um processo, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ele vai precisar ter o quê? Experiência, maturidade e integração, tá bom? Então, ele conseguiu buscar essa iluminação para a alma dele. Mas agora aqui, no tradicional, a energia muda completamente. Por quê? Ele continua ainda no topo da montanha. Agora, a estrela já está dentro da lanterninha dele, né? Então, a iluminação já faz parte dele, né? Ele já carrega essa luz dentro dele. E isso é muito interessante, porque ele não encontrou as respostas fora, ele buscou elas dentro, tá? Existe um outro detalhe extremamente importante, que eu quero que vocês observem aqui. A serpente, ela se transformou no cajado do eremita, tá? Então, a sabedoria deixou de ser algo externo ou ser algo para ser observado, porque aqui ele teve que observar, né? Com o tempo, né? Certo? Agora, ele sustenta a caminhada dele. O cajado representa o apoio, a experiência, a direção, a maturidade espiritual que ele foi adquirindo. Ou seja, ele caminha agora sendo sustentado pela sabedoria que ele adquiriu com o tempo. Ou seja, aqui ela é uma ampulheta. E aí ele vai caminhando o quê? Encostando, né? Se apoiando nesse cajado, né? Ele faz esse movimento, né? De apoiar, ok? É que vocês vão entender o porquê que eu tô querendo dizer isso. Então, ele se apoia nessa sabedoria, tá? Ou seja, ele está sendo o quê? Sustentado por essa sabedoria que ele adquiriu ao longo do tempo. Então, aqui ela representava o tempo do aprendizado dele. E depois, essa sabedoria se transforma em quê? Em uma sustentação, tá? E isso fecha a etapa muito importante da jornada do eremita. Mas tem um outro detalhe muito interessante, é que aqui o céu estrelado, ele já não existe mais, tá? Ele desaparece. Isso não é coincidência. É porque agora a única estrela visível está dentro da sua própria lanterna. Ou seja, então tudo que estava fora, agora para ele foi internalizado. Ou seja, ele não fica olhando para os lados, para as pessoas, para os outros. Ele olha para a sua própria alma, ele olha para ele mesmo, né? Quem dera, meu Deus, se toda a gente fosse assim, porque eu tinha menos problema na minha vida.
Por quê? Porque ele olha só para ele está olhando para a iluminação dele, ele não fica olhando para as outras estrelinhas, ai, olha o céu super estrelado, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, que ele traz essa força para dentro dele, essa iluminação para dentro dele, e é para isso que ele está prestando atenção. Antes, ele estava buscando fora, mas estava buscando já para ele, tá? A busca dele já era isso. Então, a luz não precisa mais estar espalhada, né, aqui no céu. Por quê? Porque agora ele já tem a dele. E isso representa uma consciência que está amadurecida, tá? É uma sabedoria que ele integrou, tá? Agora, nós vamos aqui para... Ai, adoro! Para o after. Aqui a leitura do eremita se aprofunda muito mais, porque a serpente agora está na mão dele, ela está dominada e integrada. Isso significa que a sabedoria já não está mais sendo sustentada, né? Ela não fica mais sustentando o caminho dele, né? Ou seja, aqui ele já domina, né? Ele aprendeu a utilizar essa força, né? Essa sabedoria, ok? Como é que eu vou dizer? Ela faz parte do caminho dele, tá vendo? Porque ela tá levantada aqui, ok? É porque eu faço muita leitura através da iconografia. Então, ele levanta, ele mostra que, olha, ok, eu alcancei a sabedoria e a iluminação, tá? Então, ele sabe lidar com as duas. Aqui ele se apoiava ainda. Então, ele foi buscando uma coisa por vez. Olha, eu explico isso para toda a gente sobre espiritualidade, que cada coisa no seu tempo. Ah, eu quero aprender isso, quero aprender aquilo. As pessoas vêm afobadas. Eu entendo que as almas vêm com fome, mas tudo leva seu tempo. Ele aqui, ele buscou primeiro só a iluminação dele, porque ele não conseguia buscar a iluminação e a sabedoria ao mesmo tempo. Ele precisava buscar essa iluminação e depois, né, e com essa iluminação, buscar essa sabedoria conforme o caminhar dele, tá? Então ele busca isso, consegue e depois ele nem precisa mais, né, se apoiar na força ali, naquele cajado, né? Ela se torna o quê? Uma sabedoria que caminha com ele ali. Ele aprendeu a utilizar isso, né? E agora eu vou falar para vocês o mais interessante. Quando eu vi essa carta, eu fiquei, oh my God. O cão preto, tá? Esse cão preto representa o lado sombra, o lado oculto, os instintos, as dores que o eremita passou para chegar aqui, tá? Esse é um grande problema do ser humano, né? Muitas vezes a gente não quer aceitar as nossas próprias sombras, né? Mas eu vou explicar aqui para vocês que isso seja um exemplo para vocês seguirem, tá? Então, assim, ó, ele começa a entender que não adianta ele fugir das suas próprias dores, não adianta ele fugir do seu lado oculto, dos seus instintos, né? As pessoas rejeitam isso, mas o eremita não foge. Então ele mostra que a verdadeira evolução espiritual, isso serve para ir para muitos espiritualistas, que acontece a evolução quando a pessoa integra a sua própria sombra. Se você não integrar a sua própria sombra, esquece, você não chegou no ápice, ok? Então ele aprende a caminhar junto da sombra dele sem ser dominada por ela. Ele aprendeu algo muito essencial, que luz e sombra fazem parte da experiência humana, tá? A gente tem o lado luz e o lado sombra, não queira ser perfeito. Perfeito é Deus e a gente nunca vai ser como Deus. Ponto. Aceita que dói menos, tá? Então, assim, aqui o eremita, ele traz para a consciência dele que ele tem que aprender a equilibrar. Então ele compreende que o yin e yang interno dele tem que estar alinhado, tá? A luz é a sombra dele. Ou seja,
a nossa sombra, para onde você vai, ela tá sempre junto com você. Ela sempre te acompanha. Mas a gente não tem que se incomodar com o nosso lado sombra. É aquilo que eu falei num outro vídeo. Eu passei por momentos difíceis que eu tive que reeducar a minha força, né? E sutilizar ela. Mas isso não quer dizer que eu vou ser uma Paulinha tontinha, né? Mas na verdade eu vou me defender quando for necessário. Eu vou ser hostil para quem é hostil para mim, mas ainda assim sem combater o mal com o mal, né? Dentro de uma linha de equilíbrio, porque eu não quero criar mais karma com pessoas, né? Então vamos lá. Ele tem toda essa integração dentro dele, tá? A própria presença dele é como se ele deixasse apenas de buscar essa luz e passasse a se tornar alguém que carrega essa luz conscientemente. Então, quando a gente olha para essas 3 cartas juntas, ele primeiro busca a sua iluminação. Depois, ele integra essa luz dentro da alma. E por fim, a sabedoria consciente sai caminhando ao lado dele com a sua própria sombra. E tudo isso, gente, dentro de uma energia de vibração 9. Por quê? O eremita é 9. Ou seja, o 9 é o número de conclusão, é um número de maturidade, né? É um número que a gente vai fechar ciclos. Ele também representa a trindade elevada, porque o 9 é 3 vezes o 3, tá? Então, com a integração completa entre o corpo, a mente e o espírito, o eremita não é alguém que fugiu do mundo, né? Ele simplesmente mergulhou profundamente dentro de si mesmo, tá? E voltou como? Trazendo sua própria luz. Então, quando você entende o processo da alma, né, você vai amadurecendo através do tempo, ok? Tudo tem sua hora certa. Gratidão por ter assistido esse vídeo comigo.